Bem-vindos! Hoje, sexta-feira, a gente está na sequência aqui do curso, né? Ontem foi a terceira e última aula dessa semana do gelato italiano e claro que eu queria fechar aqui a sexta-feira tirando dúvidas, né? Respondendo aqui de uma forma mais completa, porque só respondendo ali embaixo das aulas às vezes não fica tão claro. Então eu separei, gente, perguntas e mais perguntas para eu ir respondendo aqui, tá bom? Quero agradecer todo mundo que está participando do curso, lembrando que ainda não acabou, tá bom? As aulas estão aí para serem vistas, para você aprender essa boa introdução nesse mundo do gelato italiano, que é muito gostoso, muito gratificante. E então as aulas estão aí, você pode assistir as 3 aulas, tá bom? Durante o final de semana, aproveita. Depois do final de semana eu vou tirar do ar, então não deixa para depois, gente, muito bacana, hein? Quem não viu, quem não sabe ainda do que eu estou falando aqui, poxa, é um curso gratuito, as 3 aulas estão ali, você pode aproveitar, assistir, tá bom? Aí da sua casa, que tá muito legal, inclusive também os comentários que eu tenho recebido, olha, é muito gratificante. Poxa, eu fico muito feliz de fazer isso. Eu me dedico bastante, mas nossa, essa recompensa, o pessoal que adorando, sabendo alguns, não digo termos assim, mas algumas coisas que são tão simples para quem já está no dia a dia, para quem sabe de gelato. Então, quando parece, né, não, todo mundo sabe disso. Não, na verdade tem um monte de gente que não sabe o básico ali desse linguajar que é o gelato italiano. E aí, por isso que eu faço com muito prazer e gosto de começar o beabá mesmo, de passar o beabá, para que todas as pessoas tenham oportunidade de aprender. Aí é só escolher, querer ou não, né? As aulas estão ali, é só querer participar ou não. Mas pelo menos eu consigo, dessa maneira, dar oportunidade também para quem nunca entrou numa gelateria, não sabe nada de um laboratório de gelateria e, poxa, eu gosto demais de receber esse tipo de feedback, né? Que falam, poxa, obrigado, eu não sabia disso, nossa, quanto conhecimento que eu recebi, olha, enfim, os comentários estão lá, quem quiser conferir, aproveita. Gente, vamos lá, separei um monte aqui de dúvidas, vou respondendo, tá bom? Vamos que vamos. Espera aí que eu estou abrindo. Vamos lá. Separei todas as dúvidas, tá bom? Que eu recebi durante essa semana, durante todas as aulas. E também, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa diferente do que eu falar aqui, lembra que você pode deixar no comentário também a sua pergunta, tá? Inclusive falar também aqui o que você achou do curso, gostou, se você já fez o gelato, a receita ou não, tá bom? Que eu vou ver com o maior prazer também. Vamos lá, vamos começar. Ó, a primeira pergunta eu separei aqui da Rosane, do Cozinhando na Europa, né? O Instagram dela, Cozinhando na Europa. Ela falou: Olá Rafael, posso fazer a variegatura com frutas congeladas? Pode ser, tá? Inclusive as frutas que eu usei na receita, que foi na segunda aula, na quarta-feira, eu usei fruta congelada, tá bom? Nem sempre, né, tem estação, nem sempre a gente encontra a fruta fresca ali, em quitanda, assim por diante. Aqui é muito fácil encontrar esse tipo de fruta, eu estou me referindo às frutas vermelhas, né, que foi a receita que a gente fez. É muito comum encontrar em supermercado congelada. A framboesa, a mirtilo, que mais que tinha ali? A amora. Tinha também, nesse saquinho que eu comprei, tinha também, poxa, como groselha, aquelas pequenininha, vermelhinha.
É uma opção também. Poderia colocar morango. Eu acabei não colocando morango, mas pode ser, tá bom? E tudo bem se for congelada, tá? Vai bem da mesma maneira. Ok. Depois, Nilce me perguntou assim: Rafael, para fazer outras variegaturas é do mesmo jeito? Tipo abacaxi? Nilce, o seguinte: olha, dá para fazer variegatura com, todas as frutas, tá? Realmente algumas, a gente precisa diferenciar. Tem algumas frutas que são mais docinhas, tem algumas frutas que trazem um pouco mais de fibra. Então, talvez você precise fazer algum ajuste aí de acordo com o que você queira, tá? No paladar, um pouco mais ou um pouco menos de açúcar. Mas é o tipo de receita que, dá para fazer com qualquer fruta, até de banana eu já fiz, tá? Uma variegatura com banana que, olha, bom, sei lá, eu não vi em lugar nenhum, mas eu inventei e a gente aqui em casa aprovou, a gente gostou, tá? Então, pode testar também, pode fazer com outras frutas aí. Depois, a Mariane. Também, o Instagram dela, qualidade em sabor. Bom dia, eu posso colocar a fruta para cozinhar sem bater com o mixer? Ou sempre tem que fazer esse processo? Eu amei a aula maravilhosa. Obrigado, Mariane. Bom, vamos lá, ó. Se eu posso colocar a fruta para cozinhar sem bater com o mixer? Pode, tudo bem, não tem problema fazer sem bater com o mixer. Por que eu utilizo o mixer? Porque assim a gente consegue triturar um pouco as frutinhas, né? Senão elas vão ficar mais em pedaços maiores na hora da gente tomar. Sei, vai bem também. Algumas pessoas podem preferir um pouco mais trituradas e outras não. Agora é importante que você mexa bastante com o fouet, porque a gente não pode congelar a fruta. Inclusive eu falei isso, né, durante a receita, na terceira aula, no final da receita, quando o gelato estava pronto. A gente não pode colocar a fruta inteira ali com água dentro ainda, porque com água dentro quer dizer a fruta inteira, né, que ela tem bastante água. Porque quando vai para o congelador, o que vai acontecer? Vai virar uma pedrinha de gelo, aí não fica legal, ok? Mas colocar ali, aquecer, como você citou na pergunta, aquecer, mesmo com o fouet, a maioria delas, elas vão se desfazer, né? Mas ainda vão sobrar pedacinhos maiores. Tá tudo bem, fica gostoso do mesmo jeito, tá bom? Então, pode fazer sem utilizar o mixer, tá? Só misturar bem ali com uma espátula, o fouet, o que você tiver aí, que fica legal. Depois, ó, Emanuel me perguntou: queria saber quais os tipos de açúcares. Não, pera lá. Tem uma coisinha errada aqui. Que vou utilizar. Agora eu entendi a pergunta. Queria saber qual. Era um negocinho de digitação aqui que eu marquei e estava errado. Queria saber quais os tipos de açúcares que eu vou utilizar na receita. Só o açúcar que tem em casa já consigo fazer a receita? Emanuel, o seguinte. Isso é uma dúvida muito recorrente, inclusive acho que tem outras já que vão aparecer em relação aos açúcares, tá? Olha, se a gente fosse falar lá atrás que eu estou falando, algumas décadas, né? Que a gente já está em 2024, algumas décadas, o gelato ele era feito só com açúcar de casa mesmo, açúcar que a gente conhece, chama-se sacarose, tá bom? Açúcar comum que a gente encontra lá no supermercado, enfim. As receitas eram feitas dessa maneira, somente com esse açúcar. Hoje em dia a gente não usa mais isso. A gente usa outros açúcares também. Por quê? Porque o açúcar de casa, qual que é a tendência? O que vai acontecer? Eu preciso do açúcar, falei isso também na primeira aula. Qual a intenção, né? Qual o objetivo da gente colocar açúcar na receita? Que é adoçar, exaltar sabor, mas também ajudar na estrutura, certo? O açúcar serve para isso. Eu utilizando somente o açúcar de casa, a sacarose, para eu atingir a estrutura que eu quero no gelato, eu ia ter que colocar uma quantidade que eu ia deixar o gelato muito doce. Então a gente não utiliza somente a sacarose, somente o açúcar de casa.
A gente utiliza também outros açúcares, tá bom? Nessa receita, para facilitar um pouquinho, eu acabei não colocando um terceiro açúcar, tá? Eu coloquei somente um segundo açúcar, que é a dextrose. É um açúcar que ajuda muito na receita, tanto a não deixar congelar tanto, ou seja, endurecer tanto o gelato, mas também a não adoçar muito, tá? Então, dextrose foi utilizada nessa receita, principalmente com essas funções. Ok? É por isso que a gente não utiliza somente o açúcar de casa. Ah, mas poxa, dá para fazer só com açúcar de casa? Dá para fazer, tudo bem. Daria para fazer gelato assim também. É claro que não é essa mesma receita, não dá para a gente somar os dois açúcares e colocar somente a sacarose, porque aí, como eu falei, a questão de poder anticongelante, deixar mais... vai deixar um gelato mais... ele vai amolecer muito mais rápido, entendeu? Em contrapartida também, muito mais doce para o paladar. Teria que criar uma receita exclusivamente com esse tipo de gelato, com esse tipo de açúcar, mas aí a gente fica meio sem... Sabe o jogo de cintura? A gente não teria um jogo de cintura para poder determinar essa parte estrutural e também de sabor, né? Dulçor. Por isso, então, que a gente utiliza mais do que um açúcar, tá? Ok. Depois, Roberto Saraiva me perguntou: pode misturar o sabor artificial com frutas naturais? Olha, Roberto, aqui entra numa discussão, eu até falo bastante disso, né? Durante as aulas, eu citei bastante essa situação do sabor artificial. O gelato que eu ensino a fazer, o gelato que eu faço em casa, né? O que eu estudo sobre os gelatos é justamente de manter o gelato um produto natural, ou seja, feito com produtos de origem natural, tá? Não sintética, não artificial, não o sabor de morango que inventaram para te fazer lembrar o morango, ok? Então, assim, pode misturar o sabor artificial com frutas naturais? Pode. Quem sou eu para falar que não pode? Mas eu não faria isso. Se eu tenho a fruta natural, se eu tenho o morango, se eu tenho o mamão, se eu tenho... que mais? Manga. Eu vou usar a minha fruta. Eu não quero nem saber de sabor artificial. Tá? É isso. Eu não misturaria. Depois, Fernando Barcelar. O Fernando é aluno, hein? Fernando é do Mundo Mágico. Ele também, ele é aluno do meu curso fechado e aproveitou também a vontade de aprender, de conhecimento, adquirir conhecimento. Fernando, show de bola. E ele é muito participativo também no meu curso fechado, viu? Bacana. Olha lá, ele mandou: será que dá certo eu mixar antes do cozimento, botando as frutas e a liga neutra no copo do mixer? Já com a pitada de liga neutra. Ou a liga neutra só vai funcionar depois de um certo cozimento. A ideia é evitar o respingo em volta da panela. Olha, pode ser sim, e tá tudo bem. Na verdade, assim, vamos tentar separar aqui para deixar claro. Se fosse uma liga neutra aqui da Itália, seria melhor a gente aquecer, porque tem alguns ingredientes da liga neutra, principalmente a farinha da semente de alfarroba. Só que isso é muito difícil ter alguma liga neutra no Brasil que tenha esse ingrediente. A farinha da semente da alfarroba é um ingrediente que atinge o pico dela, vamos falar assim, ela atinge o máximo do poder dela em temperaturas mais altas. Então ali atingindo, uns 70, 80 graus, ela vai trabalhar no máximo dela. Se não esquentar, ela vai perder eficiência? Vai, porém, não é que não vai funcionar, ela vai perder um pouco da eficiência,
tá? Então, se for uma liga neutra que tenha farinha de semente de alfarroba, a gente aquecendo, a gente vai ter o mais puro poder desse ingrediente. Agora, a maioria, como esse ingrediente é um ingrediente um pouco não, ele é bem, entre os espessantes, ele é um dos mais caros, eu acho até que é o mais caro. A maioria das embalagens de liga neutra aí no Brasil não tem a farinha de semente de alfarroba, tá? Geralmente tem guar, tem tara, tem xântano, e essas podem ser utilizadas a frio mesmo, em temperatura, não precisa aquecer, que elas vão funcionar normalmente, tá bom? Vão funcionar bem. Então, nesse caso, não tem problema nenhum, tá? E mesmo se tivesse a farinha, como eu falei, né? Se tivesse a farinha de semente de alfarroba, poderia colocar também, ela só não estaria no máximo do desenvolvimento dela ali, da função, mas também um pouco funcionaria. Então pode ser, é uma opção, se você preferir já misturar antes, tá? É até bom isso mesmo, misturar. Eu diria até, ó, Fernando, agora me veio uma luz aqui, mistura até o açúcar junto, tá? Coloca a liga neutra com açúcar, ali espalha bem e aí você adiciona nas frutas, ok? Depois você aquece. Ok, beleza. Depois, Araceli. Araceli me perguntou, você consegue indicar uma máquina de fazer gelato mais em conta, só para casa? Araceli, olha, máquina para fazer em casa, vamos dividir aqui basicamente em dois tipos, tá? Falar meio rapidinho delas. Tem vídeo aqui no meu canal que eu dou um pouco mais de detalhes, vídeo especificamente só de sorveteiras, tá? Aí tem mais dados, mais detalhes assim para você poder assistir e entender um pouco mais. Então, dois tipos. Vamos dizer assim, uma sorveteira. Eu acho que eu falo isso também. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu falo isso durante o curso também, né? Basicamente, a gente tem sorveteiras sem compressor, que é a sorveteira que a gente tem que pegar a cuba um dia antes, coloca no congelador, sabe? Vamos pensar aqui, sabe aquelas canecas de tomar cerveja, de tomar chopp, enfim, ela tem um gel, né? É transparente, a gente vê um gel, leva para o congelador, deixa lá algumas horas, depois tira, ela está bem congelada, a gente coloca a cerveja, qualquer coisa que for tomar ali e ela gela o líquido. Ok. O funcionamento desse tipo de sorveteira é igual. Você tira a cuba, que tem aquele mesmo tipo de líquido ali dentro, deixa no congelador lá, sei lá, 12 horas, uma noite antes, um dia antes, deixa lá, beleza. No dia seguinte, quando você fizer a mistura do gelato, você vai colocar a mistura ali dentro, ligar o motorzinho, vai começar a girar e vai congelar. Esse é um tipo de sorveteira. Quanto que custa uma sorveteira dessa? Olha, eu já vi alguns, estou falando de sites, tá? Porque eu estou aqui na Itália, então quando eu procuro para colocar na lista de fornecedores lá para os alunos, eu procuro pelos sites. Pode variar, sei lá, a partir de R$200 até 600, R$700. Esse tipo de sorveteira. Depois a gente passa por um outro tipo, que é a sorveteira que tem compressor. Ou seja, eu não preciso congelar antes a cuba. Eu vou ligar na tomada, é igual a minha, liga na tomada e começa a congelar, tá bom? Você coloca a mistura ali dentro e começa a congelar. Esse tipo já de sorveteira com compressor vai começar o valor aí por volta de R$1.200, R$1.300 mais ou menos. E aí tem 1.300, 2.500. Depois tem uma que custa quase R$5.000, tá bom? Que é um pouco mais equipada, um pouco mais moderna, assim, mas o funcionamento é o mesmo, tá? Essa muda mais na questão de o design, tem alguns programas a mais, mas enfim, vai ficar mais ou menos isso, tá bom? Sem compressor,
entra ali 200 e 500, 600 reais mais ou menos, uma com compressor aí de uns 1.300, aí tem até lá 4.500, 5.000, mais ou menos, tá bom? Precisa dar uma procuradinha nos sites, fazer cotação, tá bom? São os dois tipos mais comuns de sorveteiras para casa. Agora, marca, esse tipo de coisa, olha, não acho que muda muito, marca para marca, tá? É isso. Vamos lá para a próxima. Próxima pergunta. Rose. Rafael, me tira uma dúvida. Você usa 3 tipos de açúcar. Olha lá, há sempre de açúcar. Até aí dá para entender a sacarose e glicose. O outro eu não conheço. Como posso substituir o outro açúcar que eu não conheço? Ah, ok, Rose. Ó, então a gente está falando de sacarose, glucose, né? Ou glicose, chame como quiser. E o outro tipo é dextrose. Foi, acho que na primeira pergunta. Não, na primeira pergunta não, mas eu respondi aqui alguma pergunta já sobre dextrose, sobre açúcares. Então, Rose, resumindo aqui, aliás, voltando, 3 açúcares, sacarose, glucose e dextrose. O problema aqui de substituir a dextrose é o que eu falei no começo do vídeo. A dextrose desempenha um papel, vamos dizer assim, fundamental na estrutura do gelato, tá? A maioria das receitas a gente utiliza a dextrose. Se você falar assim, não, mas eu não quero usar dextrose de jeito nenhum, eu vou te falar um outro açúcar que também não é comum e que vai dar na mesma coisa. Então eu diria a dextrose, ainda assim eu acho que é mais fácil de encontrar, não só mais fácil, mas também mais comum de você utilizar nas receitas que você vai encontrar por aí, nas receitas que a gente costuma fazer de gelato, tá? Sei lá, poderia utilizar açúcar invertido, mas tem que, de qualquer maneira, vai precisar de um outro tipo de açúcar, tá? Então, como eu disse, eu acho que foi para o Emanuel. Como eu disse para o Emanuel, não é uma opção tirar a dextrose, substituir, não é tão simples assim, porque a gente vai perder o jogo de cintura que eu citei, né, na hora de preparar a receita, tá? Ela não poderia falar, poxa, eu vou usar só sacarose e glucose. Ok, glucose, a tendência ela mais secar um pouco o gelato, endurecer, do que dar anticongelante, né? Do que derreter o gelato. Na verdade, não é derreter, não é isso que eu quero, não é isso que a gente quer, mas é não deixar congelar tanto, ok? É fazer o gelato precisar de temperaturas mais baixas ainda para congelar. Essa é a função da dextrose. Ok? A glucose está mais no meio ali. Ela nem adoça muito e nem dá tanto anticongelante. Tá bom, Rose? Agora, vamos lá. Sempre a Rose me perguntando, ó. Olá, Rafael, eu aproveitando... Olá, Rafael, eu aproveitando o tempo de abacate... Fiz, só que ficou com cristais de gelo. Eu coloquei a tampa na vasilha de tipo de alumínio. Por que que aconteceu? Por quê, hein? Ok. Aproveitando o tempo de abacate, eu fiz, ficou com cristais de gelo. Eu coloquei a tampa na vasilha tipo alumínio. Ok. Acho que você está querendo dizer aqui que você fez, colocou, mesmo assim, colocou a tampa no tipo de alumínio, né? Bom, Rose, cristais de gelo, aquela coisa, eu expliquei também isso durante a terceira aula desse curso, tá até mais detalhado, inclusive com prática, né? Inclusive eu mostrei como fazer. Fazendo no condensamento manual, fazendo sem a sorveteira, primeiro assim, a gente tem que ver a receita, tá bom? Cristais de gelo pode ser um problema na receita,
como pode ser também na questão do congelamento, como eu falei, um gelato que congela ali no congelador, ele leva muito mais tempo do que congelaria através da sorveteira, e isso faria com que os cristais de gelo sejam maiores, tá bom? Eles se formam e ficam maiores. Muito bem. Agora, já acontecendo isso, o que eu poderia te dizer sem ver a sua receita, é você partir para a parte do condensamento manual, né? Pegar esse gelato depois com um mixer, mixar, quebrar esses cristais de gelo, que vai devolver a cremosidade, fica muito gostoso. Olha, para ficar mais claro e até com um exemplo, eu diria, Rose, para você aproveitar e assistir novamente a aula 3, porque eu mostro isso, tá? E aí você vai poder fazer certinho, ao invés de só pegar aqui essa explicação, tá? Ali vai ter com mais detalhes para você ver quando acontecer isso. Tá? Agora outra parte também é a receita, né? Eu não sei exatamente que receita que você fez, precisaria dar uma olhada nisso, porque também não adianta, mesmo colocando, poxa, numa sorveteira caseira, numa sorveteira profissional, uma produtora, mesmo assim, se a receita não estiver bem feita ali, que eu quero dizer bem balanceada, né, corretamente, pode também dar esse problema, tá? Depois, Cristiane, Rafael, até que temperatura é considerada fogo baixo para fazer a variegatura? Cristiane, eu não sei te falar exatamente de temperatura, hein? Mas assim, você colocando, a nossa ideia aqui na variegatura é não deixar queimar, né? Aliás, isso até para fazer gelato também, é não deixar queimar porque, como se diz, a chama do fogo, geralmente o produto, né, a parte da mistura ali que está encostando na panela, ela pode queimar, principalmente se você não estiver misturando. Então eu diria assim, poxa, fogo baixo, o que a gente considera um fogo baixo? É colocar no mínimo, um pouquinho mais do mínimo ali do fogão, tá bom? Não precisa, nesse caso, não precisa seguir uma temperatura. É diferente do gelato, quando a gente está falando de gelato, que é importante um termômetro, tá bom? Para não deixar queimar. Aí sim, mas não a questão da variegatura, principalmente se tratando aqui de fruta, né? Se fosse chocolate, aí a gente precisa tomar mais cuidado. Mas se fosse, aliás, sendo fruta, não precisa se preocupar tanto com temperatura, tá bom? Mantendo ali um foguinho de médio para baixo, mantendo ali, tá tudo jóia, tá tudo bem. E até porque também, qual que é o outro intuito? Além da gente não deixar queimar, é a gente conseguir dar uma viscosidade na variegatura, né? Ela não ficar tão líquida, dar um pouquinho mais de densidade ali. E também não deixar muito. Se a gente deixar um fogo muito alto e não conseguir controlar, perder o tempo, ela vai ficar muito dura, até porque depois que esfria, vai para a geladeira, ela vai ficar mais dura ainda, mais viscosa, né? Não dura, mais unida ali, mais viscosa. Ok? Vamos lá, ó. Tânia Aranda. Rafael, eu posso bater as frutas no liquidificador? Pode sim. Não tem problema, tá? Pode ser mais ou menos como o Fernando falou, né? Ele falou de bater no mixer antes. E tudo bem, se não tiver o mixer, você colocar no liquidificador, vai dar certo igual. Depois a Bebel na cozinha. A Bebel participou muito, hein? Mandou um monte de comentário também. Bacana. Bebel perguntou, eu consigo fazer o gelato sem as frutas? Só a base de sorvete? Bebel, pode fazer, tá bom? Pode fazer sim, a base do sorvete. Eu fiz, na verdade, esse balanceamento, essa receita aí que eu fiz de fior di latte, inclusive eu coloquei leite condensado também. Olha, eu vou falar que eu fiz alguns testes na semana passada, né?
justamente porque eu queria uma boa combinação e não simplesmente pegar o meu fior di latte preferido e colocar uma variegatura. Eu queria uma combinação boa com essa variegatura. Estou falando de dulçor, de sabor ali, o leite condensado, né? Ele dá um sabor bem característico, eu falo bastante disso. Eu queria uma combinação boa com as frutas vermelhas. E eu acho que ficou muito bom esse resultado, tá? Agora, não significa que somente com as frutas vai ficar bom. Você pode fazer muito bem também só o gelato, tá? Depois, Pedro Cândido. Obrigado pela aula de hoje, amei. Obrigado você, Pedro, pela participação, ficou contente. E a pergunta é: esta variegatura, ela serve para ser acrescentada em uma base de gelato? Pedro, olha, pode ser. Vamos deixar claro aqui alguns pontos também dessa pergunta. A variegatura a gente adiciona como variegatura, tá? Pela pergunta talvez você entenda disso, mas eu quero deixar claro também para as pessoas que não entenderem. Variegatura seria a mesma coisa que cobertura. Vamos dizer assim, a mesma coisa que cobertura. Só que cobertura é cobrir. A gente joga por cima, né? Poxa, eu tô com a taça aqui de gelato, eu vou tomar o meu gelato, mas eu quero uma calda de chocolate por cima. Essa é a cobertura, né? Assim como, sei lá, o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Beleza, a variegatura seria mais ou menos isso, só que não é a cobertura, eu não quero cobrir, eu quero variegar, eu quero colocar no meio do gelato. Então o gelato está pronto, eu coloco ali um pouco da variegatura e dou uma pequena misturada nela. O gelato branco vai ficar todo com manchas, nesse caso, né, de frutas vermelhas. O gelato vai ficar todo com manchas vermelhas. Branco com manchas vermelhas, ok? Essa é a variegatura. Agora, na pergunta do Pedro aqui é se eu poderia utilizar essa variegatura para colocar na base do gelato, ou seja, antes do gelato ficar pronto. Eu tenho a mistura ali, eu vou colocar e esse gelato ele vai deixar de ser branquinho, ele vai ficar um rosinha, porque as frutas vermelhas, né, a cor é bem vermelha, escura, de quando a gente junta morango, amora, framboesa. A gente pega essa mistura e coloca na calda do gelato, na base do gelato, né? Leite, açúcares. Então esse vermelhão das frutas vai se diluir porque o gelato é todo branco, a mistura ali é todo branco, falando dessa receita, né? Fior di latte. Posso colocar ali? Pode, tudo bem. Automaticamente essa mistura já vai deixar de ser branca e vai ficar mais rosa, né? A gente já atingiu a cor dele ali, além de dar esse sabor. Tudo bem fazer isso. Eu vou dizer que fazendo isso em questão de sabor, se a gente for comparar com o Fior di Latte variegato, ou variegado, né? No Brasil, variegado. Se a gente for comparar esses dois sabores, vai ter uma diferença. Porque o gelato, quando ele tem a variegatura, a gente quer manter o sabor base dele, Fior di Latte, mas eu quero pequenos ali retrogosto, pequenos sabores das frutas vermelhas. Quando eu já misturo tudo, vai dar uma misturada. É claro que não vai exaltar muito o sabor das frutas, porque é uma quantidade bem menor que a gente está colocando, porém você vai sentir, aí já vai ser muito mais misturado. Então a percepção de sabor ali, do gosto mesmo, vai mudar um pouco, tá? Mas pode ser colocada também, ok? A única coisa aqui, ó, se você pensa em fazer isso, vamos dizer, com essas receitas que eu passei, aí o ideal seria dar uma olhada na receita, tá? Balancear. Deixa eu tentar lembrar a receita. Porque a gente coloca um pouco de açúcar nessa variegatura e tem a água também das frutas, Aí a gente teria que tirar a quantidade, né, que tem a quantidade a mais de água que vai dar essa receita, tirar de leite do gelato
e também de açúcar, tá? A quantidade de açúcar que a gente está colocando, açúcar das frutas ali até que é pouquinho, vai, mas o ideal seria tirar essa quantidade também, tá? Água e açúcar, o que está trazendo essa variegatura, ela vai contar também na base do gelato, na estrutura. É isso, vai. Eu espero que, olha, eu alonguei essa pergunta aqui, mas ali a pergunta não, a resposta, né? Mas eu acho que eu consegui deixar claro, viu, Pedro? Pode fazer com alguns ajustes e também expliquei a modificação que vai ter aí na percepção do gelato, também na cor, né? Ele não vai ficar um gelato muito escuro. Poderia, ó, tava aqui olhando outra pergunta, mas a mente eu não parei ainda de pensar nesse assunto. Seria essa receita tem leite condensado, né? Seria, frutas vermelhas, frutas do bosque ou frutas do bosque, podia ser um fior de bosco, uma mistura, né, de fior di latte com frutas do bosque. Frutas vermelhas, enfim. Eu estou tentando dar um nome para esse gelato, né? Porque o que acontece? Quando a gente vê o gelato, é legal também a gente se conectar. Essa parte é legal quando eu faço aqueles vídeos de degustação dos gelatos. Eu falo muito sobre isso, como a gente se conectar. E vendo um gelato desse, como ele ia ser ali um rosa, porque vai estar tudo misturado, é legal também a gente colocar um nome que faça jus à cor dele, né? A gente batendo o olho e falando, nossa, esse é um, sei lá, que a gente fala, um creme de bosque. Porque vai ficar, assim, é cremoso, por ser cremoso um gelato, com as cores das frutas de bosque, né? De amora, assim por diante. Vai lá, Pedro, vai. Deixa a minha criatividade aqui, senão eu confundo mais a sua cabeça. Resumindo, manda bala e depois me fala como ficou esse gelato, tá bom? Eu te incentivo a fazer aí, a testar. É assim que a gente aprende, é assim que a gente conhece novos sabores. Vamos lá, depois Sandra Godinho me perguntou. Oi, Rafael, eu já assisti as aulas 1 e 2 e gostei. E como se faz a variegatura para fazer gelato de chocolate? A variegatura para fazer gelato de chocolate. Sandra, eu não sei exatamente em que ponto aqui você está falando isso de variegatura de gelato de chocolate. Acho que eu entendi. Acho que você está falando de stracciatella, né? Acho que é isso, que é o fior di latte com chocolate quebradinho, né? No Brasil tem o sabor flocos que falam, e se tratando de gelato italiano, a gente chama de stracciatella. Ok, olha, aí você pode até utilizar o chocolate mesmo, derrete, você pode derreter no micro-ondas com bastante cuidado, tá bom? Bastante cuidado que eu falo é não deixar esquentar muito, senão ele queima. Põe ali 20 segundos, vai, 30 no máximo, põe 20 segundos, vai. Pega, dá uma olhadinha, vê se derreteu, dá uma misturada, depois mais 10 segundos. E aí, você, depois do gelato pronto, você faz a variegatura, tá? Assim que ele toca o gelato, ele já vai endurecer, ok? Aí fica crocante. É isso. Bom, eu espero que a sua pergunta seja nesse sentido, tá? Porque depois também, se a gente for falar o gelato de chocolate, existe, a gente poderia falar, aqui na Itália a gente chama de salsa, que seria, vamos chamar também de cobertura, variegatura, enfim, quando a gente tem uma base branca, quer transformar essa base branca em chocolate, então a gente pega essa salsa de chocolate e coloca na base branca, ela se transforma em um gelato de chocolate, tá bom? Mas eu acho que não é nesse foco a sua pergunta, eu acho que é mais a variegatura da stracciatella, eu espero que seja isso. Se não for, me avisa, por favor, deixa aqui embaixo que eu vou responder novamente, tá bom?
Depois aqui, ó, Creuza me perguntando, posso fazer no liquidificador? Pode fazer. Ela está se referindo às frutas também. Eu respondi sobre liquidificador da Tânia. Pode fazer, tá bom? Liquidificador serve também, ó. Funciona, gente. Vamos lá. Tem chão aqui, ó. Tem mais algumas. Dá aquele recado, vai no meio. Tô mudando aqui aquele recado. Gente, para quem não viu ainda as aulas, aproveita, tá bom? Aproveita que as aulas estão disponíveis. E olha, algumas perguntas, eu fui citando algumas perguntas que eu fui respondendo agora. Tem bastante coisa que eu falei nas aulas, tá? Então, você que já assistiu, aproveita para reassistir. Com certeza, na segunda vez, você vai pegar coisas que na primeira acaba passando, né? Eu lembro, oh meu Deus, eu lembro os meus tempos de escola. Como eu não precisava repetir as aulas, né? Rever as aulas uma vez. Eu precisava rever pelo menos umas 10 vezes para entender as coisas, como eu tenho dificuldade. Mas enfim, a gente tem, ó, o curso, a Semana do Gelato Italiano tem essa possibilidade, hein? De você reassistir, rever, pegar pontos que você não pegou. Vamos lá, continuando aqui. Depois que me mandou foi a Luciana Teles. Por que tem que colocar dextrose além da sacarose? É para conservar? Sempre pergunta de açúcar. Olha como isso traz bastante dúvida, né? Luciana, na verdade essa pergunta eu meio que respondi já em outras, porque a dextrose ela ajuda, a gente utiliza, né? Na estrutura, a gente utiliza para o bem da estrutura do gelato, tá? Não é por causa de conservar, não é por causa disso. É mais justamente para a gente colocar poder trabalhar na estrutura sem adoçar demais, tá bom? Sem adoçar demais. Vou fazer um pequeno exemplo aqui. Se eu quisesse, eu tenho o gelato. Vamos pegar essa mesma receita que a gente fez aqui no curso. Esse gelato fior di latte, que tem sacarose e tem dextrose. Se eu quisesse a mesma estrutura desse gelato utilizando só a dextrose, para eu atingir o que eu tenho com a sacarose e a dextrose, colocando somente sacarose para atingir o que eu quero aqui, eu ia deixar esse gelato muito doce. Tá? Então, a dextrose, ela adoça menos que a sacarose. Tá bom? É por isso. Esse é o grande motivo. Além de uma parte mais técnica aqui, ponto de congelamento, a dextrose é um anticongelante muito mais, o dobro de potência da sacarose. Tá? É isso daí. Depois, Cristiane. Não tenho o sobrenome aqui, mas enfim, vamos lá. Cristiane, eu posso usar a batedeira para bater o gelato que saiu desde a primeira hora, que foi para o congelador, ou tem que ser em processador ou fouet? Cristiane, pode sim. Pode usar a batedeira. Inclusive, eu até tenho a batedeira aqui no vídeo, na aula 3. Algumas partes eu fiz com fouet e numa outra parte eu fiz com batedeira, justamente para demonstrar que poderia, tá? Mas acho que eu falei também antes da receita. É verdade, antes de colocar o gelato na sorveteira, eu expliquei essa parte. Aula 3. Que a gente pode utilizar um fouet, uma batedeira, uma batedeira, sabe processador que vem também a batedeira? Pode ser assim, não tem problema nenhum, tá? Então você pode usar no condensamento manual, ou seja, saiu a primeira hora, passou a primeira hora no congelador, tira essa misturada, pode ser com batedeira, pode ser com um fouet, não tem problema. Você só vai precisar do mixer, como eu fiz, ou um processador, se você tiver, que eu acho até mais... não é mais vantajoso, é melhor, é mais fácil usar um processador,
mas como eu falei na aula, eu estava sem aqui, né? O meu foi pro beleléu. Se o gelato congelar, depois que você tirou ali do congelador, às vezes acontece, né? Eu mesmo fiz esse gelato depois de estar aqui fazendo a aula, fazendo o gelato na sorveteira e esperando. Não é que eu consegui ficar a noite inteira acordado, eu fui dormir e deixei o gelato ali. Eu precisava dormir e quando eu peguei tava uma pedra de gelo e aí eu utilizei o mixer, que se eu tivesse processador, aliás, se o meu processador tivesse bom, não tivesse quebrado, eu teria utilizado o processador para fazer da cremosidade, ok? Então, nessa parte seria o ideal. Assim como me perguntaram do gelato de abacate, tentar ver aqui, sem fazer muita confusão, mas já fazendo, abacate, arroz, tá? Assim como aconteceu com a Rose ali no gelato de abacate que ela fez. Tá muito congelado, aí nessa parte criou cristais de gelo, né? Tem muitos grandes cristais de gelo, aí nessa parte utilizar ali o processador vai ajudar, tá bom? Processador ou mixer. Vai ser a solução, não é que vai ajudar, vai ser a solução. Nesse caso, um bloco de gelo não adianta ir com o fouet, com a batedeira, porque ele só vai raspar gelo, mas ele não vai quebrar, ele não vai dar cremosidade, certo? Beleza. Vamos ver se eu lembro agora onde que eu tô aqui. Foi a Cristiane que me perguntou isso da batedeira. Deixa eu achar aqui. Luciana, Cristiane, beleza. Agora a Ângela, ou melhor, Leiciane. Ângela tá aqui na próxima. Leiciane Ribeiro perguntou: eu posso usar Desculpa, gente, vamos lá. Posso usar açúcar alternativo ou tem mesmo que ser açúcar branco? Tem que ser, nessa receita tem que ser açúcar branco, tá? Como eu tenho falado aqui, o açúcar ele impacta na estrutura do gelato, então não dá para colocar um outro, a não ser que você esteja se referindo aqui de usar um açúcar demerara, um açúcar mascavo, alguma coisa assim, você poderia substituir, ok? Mas você teria um impacto também ali em cor, um pouquinho do sabor. Mas vou te falar que se tratando... Como que eu vou falar isso, né? É que assim, Leiciane, se tratando de só substituir, eu não sei se a sua intenção era substituir por algum motivo, colocar o açúcar demerara, não vai mudar a questão, é o mesmo açúcar, tá bom? É a mesma coisa, colocar um ou outro. Tá? Agora, se você estiver perguntando de não colocar açúcar aqui, algum outro tipo de adoçante, aí vai mudar toda a receita, o equilíbrio dos ingredientes, a estrutura do gelato, tá? Agora, vamos lá, a Ângela Xavier perguntou: como fazer quando você faz sorvete para vender e falta energia? Ele derrete muito rápido? Perde mesmo? Como funciona quando derrete um pouco? Ângela, a Ângela está acompanhando as aulas com a intenção de vender gelatos, né? De fazer do gelato uma renda extra. Ângela, eu vou te falar que esse tema de falta de energia é o pesadelo de qualquer pessoa que faz gelato, de qualquer dono de gelateria, de qualquer pessoa que tem gelato em casa. É o medo de todo mundo. É o que a gente menos quer. Por quê? O que acontece? É claro, o gelato ele é um produto de temperatura negativa. A gente mantém gelato ao quê? A menos 12, menos 11, menos 18. Tá? Se não tem refrigeração, a temperatura sobe, o gelato desce, derrete. É assim que funciona. Não tem jeito, o gelato, se não está no congelador, derrete, né? A gente compra gelato, faz gelato, na hora de tomar, o que acontece? Ele derrete. Lembra, na aula 3 também eu falo o que é um gelato, como que pode
Um alimento assim tem estrutura, mas ele se movimenta ao mesmo instante, ou seja, ele está derretendo. A gente está tomando e ele está derretendo, ele está se movendo ali. Então, agora, apesar desse medo, se isso fosse parar a gente, não existiria gelato para tomar, né? Imagina, eu não vou preparar gelatos porque vai que cai a energia. E olha, eu sinceramente, durante todos os anos que eu tenho de experiência assim, em gelateria, olha, eu vou falar que perder gelato nunca aconteceu, tá? Tudo bem, acontece de acabar, de faltar energia, acontece. Só que geralmente, hoje em dia, faltar energia, pelo menos, eu não estou falando em todo lugar do mundo, mas eu acredito que na maioria dos lugares, eu vi que no Brasil, alguns tempos atrás, chegou a ficar, acho que em São Paulo até, ou algum ponto de São Paulo, dias sem energia. E isso não é comum de acontecer, tá? Nesse caso não tem jeito, não tem escolha, mas aí, tem que ir atrás dos responsáveis, a operadora de energia, enfim, isso não é comum de acontecer. Pode acontecer de vez em quando, cair uma energia por algum tempo, depois restabelece e tudo bem. O gelato também vai estar ali no congelador. Vou trazer como exemplo, às vezes que aconteceu de acabar a energia na gelateria. O gelato está ali no congelador, a menos 12, menos 13, menos 11 ou menos 18, seja o que for. Não é que acabou a energia, o frio ali de dentro, porque geralmente acaba a energia à noite, né? Quando a gente não tá ali para poder rezar, a gente nem sabe. A gente chega de manhã para preparar gelato e fala, meu Deus, tem sinal que acabou a energia. Só que você vai ver o gelato, ele se mantém, porque o congelador tá todo gelado ali dentro. O ar ali dentro tá gelado. A temperatura ali dentro, é claro que ela não vai se manter baixa, porque não está funcionando o motor, não está criando refrigeração. Então a temperatura vai subir, mas não é que vai chegar em temperatura ambiente, tá? Se tratando de pouco tempo sem energia. Então você pode até perceber, poxa, o gelato talvez esteja um pouco mais mole do que estaria, mas ele está ali inteiro ainda. Volta a energia, volta a refrigerar, volta a congelar, ok? Então é isso. A gente tem também uma gordurinha para queimar, viu? Quando acaba a energia. Tá? Não deixa isso te parar. Não deixa de, poxa, eu não vou produzir gelato porque vai acabar a energia. As chances são pequenas, são mínimas, né? De acabar a energia. Sei lá, um temporal, uma árvore que caiu num poste do bairro. Poxa, mas não vamos nem pensar nisso. Ó, já de falar, eu fico tremendo aqui. Não vamos nem pensar, falta de energia não. Beleza, Ângela, é isso. Depois, a Fernanda Viana perguntou, não teria como fazer um gelato sem liga neutra e dextrose? Bom, sobre dextrose, eu falei bastante aqui, né? O quanto ela impacta, o quanto o benefício da gente utilizar a dextrose na receita. Teria como fazer? Teria como fazer. Como eu expliquei para o Emanuel no começo do vídeo, teria como fazer, só que a gente perderia ali a possibilidade de escolher uma certa estrutura para o gelato, tá ok? Tirando dextrose dá isso. Tirando liga neutra, se você fizer esse gelato sem liga neutra e consumir, tá tudo bem. Você praticamente não vai perceber nenhuma diferença, tá? Falei isso na aula 3 também, hein? Enquanto eu apresentava os ingredientes, eu expliquei isso também, tá bom? Estou falando com a Fernanda, viu, Fernanda? Se você quiser dar uma olhadinha ali, eu explico mais isso, mas se você não quiser colocar, tá tudo bem. A liga neutra, qual que é a intenção dela? Ela tem ali
espessante e tem emulsificante. O espessante vai absorver a água, ou seja, vai dar viscosidade, vai ajudar a não deixar o gelato derreter tão rápido quanto ele derreteria sem o espessante. O emulsificante, ele vai ajudar vamos dizer, na mistura de água e gordura, fazer com que esses dois elementos que não se dão por natureza, que se mantenham misturados no gelato, ok? São os benefícios e são produtos naturais, tá? Liga Neutra é feita de produtos naturais, por isso que eu coloco na receita. Agora, repetindo, se você não quiser colocar liga neutra, tá tudo bem, tá? Agora, sem a liga neutra, depois de 2 dias, 3 dias no congelador, aí você vai começar a sentir diferença, tá? Se você tomar um gelato com a liga neutra e um sem a liga neutra, você vai sentir a diferença de estrutura. Você vai perceber que criam maiores cristais de gelo, tá? Os gelatos, porque o que acontece? Com flutuação de temperatura, o gelato, alguma parte do gelato vai derreter. A água livre que tem na receita, porque não é toda a água que congela. Essa água vai derreter, vai recongelar, vai derreter, vai recongelar. Como não tem a liga neutra, como ela não está com viscosidade, ela vai derreter e vai recongelar, só que em cristais de gelo maiores. Certo? Beleza, Fernanda. Vamos lá agora, a Vanessa dos Santos. Qual açúcar seria dextrose e sacarose? Gente, a mesma pergunta, ó. Bacana, é bom saber disso, que depois eu até, para as próximas turmas, né, os próximos eventos que eu fizer daqui a alguns meses, e eu consiga dar mais detalhes disso, apesar que eu falei, né, na aula 13 eu falo sobre isso, na aula 1 também eu falo sobre açúcar. Vanessa, sacarose é o açúcar de casa, tá bom? O açúcar aí que você tem na sua casa, essa chama sacarose, esse açúcar. A gente chama de açúcar porque é o açúcar mais comum que tem, mas na verdade é tudo açúcar. Cada açúcar tem o seu nome, tá bom? Sacarose é um tipo, dextrose é um outro tipo, glucose é um outro tipo. E tem um monte, açúcar invertido, frutose. Meu, tem um monte, tem um monte, não dá para falar aqui todos, tá? Tudo isso imagina uma prateleira de açúcar, a gente vai lá e pega esses. A sacarose é o tipo de açúcar que a gente tem em casa. Beleza. Agora, Mari está perguntando, adorei a aula, legal, Mari. Obrigado, fico contente, olha, gente, o que eu tenho recebido de comentário, o pessoal falando, poxa, que adorou, gostou. É muito bom saber disso, viu? É muito bom, vale muito a pena fazer isso, como é gostoso. Aí a pergunta dela, tá vendo? Ela elogia, falou que gostou, eu me sinto nas nuvens, porque eu faço isso com tanto carinho, com tanta vontade de compartilhar, e eu fico muito feliz. Vai lá, a Mari perguntou, ó, nunca sonhei que dá para fazer com as frutas cozidas. Eu não tenho um mixer, posso bater no liquidificador? Pode fazer, Mari, no liquidificador, né? Outra vez nessa pergunta. Então, pode fazer sim no liquidificador, como eu já expliquei, não tem problema. Agora, só um detalhe aqui, Mari, é que é o seguinte, a fruta cozida a gente faz a variegatura, tá bom? Essa é a parte da variegatura. Se fosse o gelato, se eu quisesse colocar essas frutas no gelato, eu optaria em não cozir, em não aquecer, tá? Eu manteria as frutas ali frescas. Trituraria no mixer ou no liquidificador, como você perguntou, e aí sim eu colocaria, mas aqui eu tô falando de uma outra receita, tá? Se eu fosse fazer o gelato com as frutas lá dentro, que inclusive me perguntaram, eu acabei não citando isso. Poxa vida, quem que me perguntou isso?
Fernando, Pedro. Serve para ser acrescentada na base de gelato. Pedro me perguntou isso, tá? Nesse caso, eu não aqueceria as frutas. A gente aquece a fruta, ela acaba perdendo nutrientes, enfim. E fora também a gente muda um pouco o sabor, tá? Na variegatura, a gente precisa disso, da viscosidade. A gente quer criar um outro produto. É que nem fazer geleia. Precisa ter o aquecimento porque a gente quer fazer um outro produto, tá? Quando a gente quer fazer o gelato com as frutas, aí sim a gente parte da fruta in natura mesmo, sem aquecer, tá bom? Fruta fresca, fruta congelada, mas enfim, que não participou, não passou por nenhum processo de aquecimento. Beleza, Mari, vamos lá. A Ruth me perguntou, posso usar potes de vidro para colocar variegatura? Pode colocar. Que pote que eu coloquei será na aula 3? Foi variegatura, pera lá. Ok, preparei a variegatura. Foi num pote de vidro. Eu coloquei num pote de vidro. Pode ser. Aliás, é até melhor, né? Porque a variegatura, nesse caso, acabou de sair do fogo, vai estar quente. Nesse caso, colocar num pote de vidro, acho que é até mais recomendado do que de plástico, tá? A não ser que seja um de plástico que suporte temperatura, hein? Pode colocar, viu, Ruth? Não tem problema nenhum. Depois, Deraldo me perguntou qual a temperatura correta de manter um gelato. Deraldo, olha, que legal a sua pergunta, tá? Porque agora eu vou fazer um fechamento aqui com relação aos açúcares, que tem bastante gente perguntando. Qual a temperatura correta de manter um gelato? Existe uma resposta certa para isso? Não existe. Por quê? Quando eu falo dos açúcares, por que eu uso a dextrose? Por que a gente não faz só com sacarose? Por que usa outros açúcares? Justamente porque a gente quer determinar, a gente quer criar uma estrutura específica. E essa estrutura específica tem muita ligação com a temperatura onde eu vou deixar o meu gelato. Se a gente for falar uma gelateria, qual a temperatura da gelateria do congelador? Geralmente, menos 12, menos 13. É regra, não é regra. Então, o que acontece? As receitas são preparadas com o intuito de ficar nessa temperatura. Porque uma receita de gelato que foi feito para ficar menos 12, se eu colocar ela a menos 18, ela vai congelar demais, vai ficar dura. Ok? Então é isso. Qual a temperatura correta de manter o gelato? É aquela temperatura que a receita foi balanceada para ser ela ali. Ok? Em casa, geralmente, qual que é a nossa temperatura? Menos 18. O congelador geralmente está assim. Uma gelateria, geralmente menos 12. Ok? Então é a gente meio que determina, meio não, é completamente, a gente determina a receita de acordo com a temperatura, tá? Aí que uma das respostas, né, eu falei assim, ó, imagina se eu colocar só sacarose para me dar o resultado que eu tenho usando sacarose e dextrose. Eu falei, eu vou deixar muito doce. Por quê? Porque para atingir certa temperatura eu coloco dextrose, que o poder anticongelante é o dobro da sacarose. Para eu atingir esse valor de anticongelante, eu ia ter que colocar muita sacarose, que adoça mais do que a dextrose, ou seja, eu ia deixar muito doce para conseguir deixar o gelato na estrutura boa para aquela temperatura. Tá vendo como tem a ligação uma coisa com a outra? Beleza? Deraldo, então é isso. A temperatura é de acordo com o que a gente quer, tá bom? De que a gente cria a receita.
Geralmente as receitas de gelato também tem essa informação, né? Temperatura de serviço, -10, -11, assim por diante. Ok, agora ó, Emiliano Almada. Você menciona no vídeo de usar 5% de fibras, o que representa 50 gramas para 1 quilo, certo? Certo, 5%, 50 gramas. Mas logo na sequência você menciona que pode utilizar até 320 gramas de morango, ou seja, 32% e não 5%. Fiquei um pouco confuso com isso. Pode esclarecer? Posso sim, Emiliano. Ó, vamos lá. 5% eu estava me referindo às fibras, ok? 5% de fibra. 32% eu estava falando da quantidade de morango que eu posso colocar ali. Já é um outro ponto, tá? Eu expliquei na aula 2, para a gente fazer um sorbeto, né, um gelato de fruta, base água, a quantidade de açúcar que a gente tem que colocar, a quantidade de água, a quantidade de sólidos, consequentemente a quantidade de água que vai ter nessa receita, a quantidade de outros sólidos que entra, principalmente fibra. E aí essa quantidade aqui, vamos colocar assim como um máximo de 50 gramas por quilo, é a quantidade de fibra, não a quantidade de morango, tá? Não é que eu tenho que colocar no máximo 50 gramas de morango. Eu tenho que colocar uma quantidade que eu vou ter. O morango, ele vai me trazer um pouco de fibra, mas ele não tem muita fibra. Quer ver? Eu vou até procurar aqui de cabeça, eu não lembro, mas vamos ver se eu tô com internet aqui. Na verdade, não é se eu tô com internet eu tô. Mas se eu consigo acessar o meu computador. Eu tô com o computador da minha esposa e não tem os dados aqui. Enfim, eu não tenho todos os dados de gelato nesse computador, porque ele não é meu. Porque eu queria... Vamos ver se eu consigo aqui entrar na rede. Eu não consigo. Não dá porque o computador está em outro andar, que é outra rede de internet. Enfim, mas assim, ó, vou tentar deixar claro. Quando eu coloco 320 ou eu até falei 350 gramas, né, de morango numa receita, eu estou me referindo uma quantidade mínima ali para eu colocar, para eu dar sabor. Um gelato de morango, quanto que eu tenho que ter de morango ali? Então eu citei, poxa, pelo menos uns 350 de morango, para dar um sabor gostoso, tá bom? Não significa que eu estou superando, porque eu estava me referindo à fibra, 5%. O morango, eu colocando 350 gramas de morango, ele vai me dar mais ou menos, gente. Olha, se eu não me engano, 15%, 15 gramas. 15 gramas de fibra. Não de fibra, tá? Mas de total, de outros sólidos. Fibra, sais minerais. Ele vai me dar em torno de 15 gramas. Então, 320 gramas de morango me dá 15 de outros sólidos. Quanto que eu posso ter de outros sólidos na receita? 5%, ou seja, 50 gramas. Eu estou bem abaixo, eu estou com 15, colocando 320 de morango. Ok? Então, assim, eu acho que ficou confuso, mas são duas coisas diferentes, tá? Quantidade de outros sólidos no balanceamento e uma quantidade de morango para dar sabor na receita. Certo? Lembrando sempre que esses dados, poxa, outros sólidos são fibras, sais minerais, vitaminas. Da onde eu tiro isso? De cada ingrediente que eu coloco. Eu coloquei cacau, poxa, vai me dar fibra. Eu coloquei morango, vai me dar ali fibra. Eu coloquei manga, vai me dar fibra. Ok?
De cada ingrediente que eu coloco, eu pego o que tem ali de fibra, de sais minerais. Eu falo mais fibra porque esse outros sólidos, o que mais faz diferença, o que mais conta ali mesmo é fibra, tá? Mas também entra sais minerais e assim por diante, tá? Mas Emiliano, então é isso, são duas coisas separadas. 5% é a quantidade de outros sólidos, tá? Se não ficou claro, pode me deixar aqui que eu vou tentar dar uma melhorada aqui, não sei, de alguma forma explicar melhor. Depois sempre Emiliano, ó, caso não encontre as frutas naturais, posso pegar congelada? Aqui onde mora é difícil de encontrar framboesa, por exemplo. Beleza, pode sim, pode congelada. Acho que essa pergunta até eu também já respondi de outros participantes. Pode ser congelada, não tem problema, tá? Se você não encontrar framboesa, apesar que pelo que você falou, você não conseguiria encontrar framboesa fresca, mas sim congelada. Pode utilizar numa boa, tá? E se você não quiser colocar framboesa também, se você não encontrar, tudo bem. Pode ser sem framboesa também. Depois, a Giane Bittencourt perguntou, eu não encontro... mesma coisa. Eu não encontro todas essas frutas in natura, só o morango. Ó, Giane, a mesma coisa, tá bom? Que eu respondi para o Emiliano, não tem problema. Você pode utilizar congelada. Tá bom? Fica bom também, viu? A fruta é igual. Eu sempre falo de fruta congelada. Fruta congelada, olha, como as frutas vão passar um tempo congelada, normalmente, né, é para acontecer isso, o produtor não ia congelar fruta podre, fruta ruim, fruta estragada, fruta que já está deteriorando. São feias, são congeladas frutas boas, tá bom? Então pode utilizar aí numa boa. Inclusive para fazer gelato, tá? A única coisa para o gelato é bom, eu sempre falo, como tem a questão de espessante, liga neutra, é ideal que a gente descongele bem a fruta antes de colocar ali no meio, tá bom? Porque assim toda a água dela participa do processo ali de maturação, né? De absorver água, enfim. Vamos lá. Depois a Ruth Rodrigues perguntou, ó, onde que eu encontro essa dextrose e o que seria? Ruth, dextrose você vai encontrar em sites, tá bom? Mercado Livre, enfim, Amazon, sites aí do Brasil você encontra dextrose. Dextrose, o que é? Eu já expliquei também, é um tipo de açúcar, tá? A gente acaba achando que o açúcar de casa chama-se açúcar, mas não é. O açúcar de casa chama-se sacarose. É um dos tipos de açúcar. Dextrose é um outro tipo de açúcar, ok? Depois, Leonoreiro, sou de Portugal e não sei o que é liga neutra. Beleza, ó Leonor, poxa, bastante gente de Portugal também participando, viu? Tem muita gente, ó, me mandando e-mail, legal, fico contente. Leonor, seguinte, liga neutra é um termo muito utilizado no Brasil. Aqui na Europa a gente usa mais como neutro, tá? Acho que é por isso talvez que você não saiba o que é. Liga neutra a gente conhece na Europa como neutro, principalmente aqui na Itália e, poxa, Portugal eu acredito também que seja conhecido como neutro. Nada mais é do que, imagina, é uma embalagem com alguns ingredientes ali dentro, tá? Quais são esses ingredientes? Os principais. São produtos realmente neutros, porque eles não alteram sabor e não alteram a cor do gelato. Então, neutro. Ele está ali e não muda nem sabor nem cor. Mas o que muda? O que tem? Espessantes e estabilizantes.
Até acho que eu já falei também disso em alguma das perguntas. O espessante para ajudar a dar viscosidade, absorver água, o emulsificante para ajudar na combinação ali, na mistura de água e gordura, ok? Além desses dois principais ingredientes, os pacotinhos, né, as embalagens de neutro ou liga neutra, podem ter também outros ingredientes, como algum tipo de açúcar, pode estar escrito açúcar, que vai estar se referindo à sacarose, pode estar escrito dextrose, que é também um tipo de açúcar, como eu falei várias vezes aqui nesse vídeo. Pode ter um pouquinho de amido, maltodextrina, enfim, é um mix desses ingredientes, tá bom? Que ajudam na estrutura do gelato, tá? Mas o que a gente mais conta mesmo é emulsificante e espessante. Os outros estão ali mais para misturar, para fazer dissolver melhor esses ingredientes na hora da gente jogar na receita, tá bom? Mas liga neutra ou neutro, eu acho que você vai encontrar mais esse termo aí, neutro, é isso. Espessantes e emulsificantes. Ok. Depois, a Marta Maria. Aqui na minha cidade eu só acho creme de leite com 17% de gordura. O que eu faço? Marta, 17% de gordura. Ok. Bom, esse caso está bem fácil, porque é o seguinte, na receita eu citei o creme de leite 35%, tá? Se a gente colocar 17, vamos colocar metade, né? 17% é metade do que pediria. Então a gente coloca o dobro desse creme de leite. Ok? A receita pedia 130 gramas de creme de leite. Você vai colocar o dobro. Então ao invés de colocar 130, você vai colocar 260 gramas de creme de leite 17%, tá bom? Por que isso? Você vai trazer a mesma quantidade de gordura. Como ele tem metade, você colocando o dobro, você da metade vai passar para a quantidade que a gente quer de gordura na receita. Só que tem um porém. Como você está colocando o dobro, ou seja, de 130, você está colocando mais 130, esse 130 a mais que você está colocando, aí você tira do leite, tá bom? Coloca menos de leite. Eu lembro, creme de leite eu lembro quanto tinha na receita, agora leite, minha memória não está me ajudando aqui. Mas enfim, vê na receita a quantidade de leite que tem e tira esse valor, tá? Não coloca mais não, senão vai trazer muita água na receita. E aí você mantém sempre 1 quilo, tá bom? Então 130 você pega, poxa, tem leite, tem lá quanto? 630 de leite, você tira 130, de 630 você vai colocar 500, tá bom? Lembra, ó, eu tô chutando esse valor do leite, hein? Eu não lembro exatamente a receita. 630 eu tenho certeza que não é, eu só usei como exemplo aqui para ficar fácil de fazer a conta, ó. Eu usei a esperteza, né? Mas eu não lembro a quantidade. Ok? Então subtraia, pega o valor do leite, tira esse 130 a mais que você está colocando aí de creme de leite. É isso, Marta. Depois, ó, Vanessa dos Santos. Eu fiquei com dúvida nos açúcares utilizados na receita. Qual açúcar seria a dextrose e sacarose? Vanessa, falei bastante dos açúcares aqui, tá bom? Então, a sacarose é o açúcar de casa comum. Lembra sempre disso, tá bom? Poxa, é uma prateleira cheia de açúcar. Cada um tem o seu nome. O de casa é a sacarose. É um açúcar. A gente chama de açúcar porque é mais fácil falar açúcar, pegou o nome. Mas ela chama sacarose, tá bom? Ele, né? Ele não, ela. O zúquero, açúcar. Não é ela. É a sacarose ou açúcar, desculpa.
tá? Então, a sacarose é o açúcar de casa. A dextrose é um outro tipo de açúcar que não é tão comum, a gente não tem em casa, mas é um açúcar também. Gelatos, ele está sempre no meio ali, viu? Tem sempre o lugarzinho dele ali. Importantíssimo, por sinal, como eu já expliquei aqui ao longo do vídeo. Depois, o Hugo Santana. O que é espessante? É um produto industrializado? Hugo, espessante, ó, eu falei bastante aqui de liga neutra, neutro. Espessante é um produto neutro, a gente chama de neutro, que ele dá viscosidade, ele absorve água da receita e isso ajuda a manter a estrutura, tá? Lembra, mais anteriormente, né, durante o vídeo eu falei sobre flutuação de temperatura, a água que está livre ali, que não congelou, o gelato não congela completamente, tem água não congelada, quando tem flutuação de temperatura, essa água se descongela. Quando tem espessante, essa água não fica ali navegando pelos mares do gelato. O espessante faz com que ela fique mais densa, então ela tem mais, vamos dizer assim, ela está mais... ela não está totalmente livre. Ela está mais reclusa ali, ela não vai se movimentar tanto. E isso vai ajudar que quando temperatura de novo, flutuação de temperatura, subiu temperatura. Quando a temperatura baixou de novo, ficou mais gelado, ela volte a recongelar sem criar grandes cristais de gelo. Ajuda nisso, tá bom? Ajuda também a o não derretimento muito rápido. A gente está tomando um gelato em temperatura ambiente, poxa, o gelato saiu de lá de menos 12 e veio para mais 20, mais 30. Temperatura de 30 graus, 34 graus, sei lá, depende o calor que Deus está mandando, né? Poxa, ele vai derreter muito rápido se ele não tiver um espessante. É como eu falei também, que tudo bem, se você preparar o gelato e tomar, não vai fazer diferença nenhuma. Se ele fica ali no congelador, vai ajudar bastante. Na parte do derretimento, enquanto a gente está tomando, com certeza ele vai ajudar. Tá ok? É um produto industrializado? Olha, é um produto industrializado, sim. A indústria pega, vai lá, são produtos vegetais, tá bom? São sementes vegetais, pega essa semente, amassa e aí de sementinha vira pó, tá? Assim como fazem com a fruta seca, existe farinha de amêndoa. O que é? Foi inventado lá? Não, ele passou... A amêndoa passa pelas máquinas na indústria, assim como a gente poderia fazer em casa, triturar ali e fazer uma farinha de amêndoa. Tá bom? O que mais? Cacau, café, não é todo mundo que pega os grãos, né, de café e moe e faz o café. Algumas pessoas fazem, mas a maioria das pessoas tem o saco pronto lá no supermercado, tá bom? A única coisa, a diferença é que o espessante a gente não vai achar no supermercado, porque não é todo mundo que faz gelato em casa, que faz pizza em casa, que faz bolacha em casa, enfim. Por isso que não encontra em supermercado, você vai encontrar na internet, tá bom? Beleza, Hugo, vamos lá, ó. Rosimeire Caldeirão me perguntou: desculpa, mas não entendi o que é maturação. Rosimeire, maturação é um processo que a gente faz no gelato antes de ir para o congelamento. A gente fez a mistura dos ingredientes, está tudo ali prontinho. A gente fala, vou colocar esse gelato ali para congelar, que eu não vejo a hora de tomar. Aí vem alguém e fala, não senhor, você vai colocar o gelato em maturação por algumas horas na geladeira. Seria mais ou menos isso, eu estou brincando. É claro que maturação... tem um vídeo, inclusive, meu de maturação que eu explico os benefícios, as vantagens, é obrigatório fazer ou não, por que muitas gelaterias fazem e por que algumas não fazem. Enfim, tem um vídeo inteiro que eu abordo somente esse tema, tá?
Mas resumindo aqui para você, Rosimeire, a maturação, a gente deixa essa mistura na geladeira justamente para o assunto que eu estava falando antes, ó. Espessantes, além de proteínas, absorverem a água, se hidratarem, ok? Esse processo, ele acontece na maturação. Enquanto o gelato, vamos dizer que o gelato está repousando lá no congelador, na geladeira. Tá lá descansando, tá pegando um sol na praia. Na verdade, tá funcionando isso, tá bom? Os ingredientes sólidos ali, eles estão se hidratando, absorvendo água. Depois, ó, Rose Prata perguntou: Rafael, me tira uma dúvida, você usa 3 tipos de açúcar, até dá para entender a sacarose? Ah, eu já respondi essa pergunta. Até dá para entender a sacarose, a glicose, mas eu não conheço outro, posso substituir outro? Eu respondi, Rose, tá ali em cima. Eu falei, eu respondi exatamente. Agora, o que será que deu no meu YouTube que apareceu aqui de novo? Mas ok, vai, é uma pergunta que já está respondida, né? A questão dos açúcares, estrutura. Gente, quanta coisa, hein? Quanta pergunta aqui. Estou aqui já um tempão com vocês. Com o maior prazer. Bom, eu acho que eu consegui detalhar bastante tema aqui. Tem muitas perguntas repetidas do mesmo tema. Poxa, açúcar, espessante, enfim. Olha, finalizando aqui, eu diria que muita parte, eu falei isso no meio do vídeo, né? Quando eu virei a página aqui, quando eu fui procurar por mais comentários, mais dúvidas, que grande parte dos comentários que estão aqui, talvez todos, eu expliquei durante as aulas, tá bom? Então, novamente, eu recomendo que você aproveite aí, final de semana, né? Hoje ainda dá um tempinho, hoje à noite, mas também final de semana, sábado e domingo, para você reassistir, olhar de novo. Poxa, faça como eu faço. Eu sempre reassisto, eu sempre releio os livros e toda vez que eu faço isso, gente, tiro e queda. Com certeza tem coisa que eu falo, meu Deus, isso aqui acho que eu nem li, acho que eu pulei essa página da primeira vez que eu ouvi, da primeira vez que eu li o livro. Porque sempre quando a gente refaz, reforça o que a gente conseguiu entender e a gente vê o que passou, porque, claro, é muita informação, essas aulas, você vê como o gelato é uma coisa muito grande, muito aberta, essas aulas trazem muitas informações, é difícil entender tudo isso de uma só vez. Então eu diria, aproveitem, reassistam os vídeos, tá bom? Essas aulas, dá tempo ainda. A gente está aqui sexta-feira, né? A noitezinha, mas ainda tem sábado, domingo, dá tempo de assistir. Aproveita porque com certeza aí muitas dúvidas dessa aqui você vai conseguir tirar reassistindo as aulas, tá bom? Para quem não assistiu, fica aqui o meu convite mais uma vez. As aulas estão liberadas, gente, é só se cadastrar e assistir. Tá aí para isso, fiz com o maior prazer compartilhar aqui aquilo que eu tenho aprendido durante esses anos aqui na Itália. Aproveita, tá bom? Link aqui embaixo, vou deixar link aqui para você poder se inscrever e assistir essas aulas. E é isso, gente. Vou pedir para você curtir esse vídeo, tá bom? Compartilhar com as pessoas que você ama. Isso eu peço sempre, porque eu gosto disso, eu gosto de fazer com que outras pessoas também aproveitem essa oportunidade. Avisem que essas aulas vão estar disponíveis ainda esse final de semana, tá bom? Tem muita gente que pode aprender, muita gente que... Gente, eu recebi um recado
Foi uma das mensagens que eu recebi. Eu vou falar aqui rapidinho. De uma pessoa que está passando por um momento delicado e que as aulas serviram para ela se desligar desse momento delicado. Gente, mas é de chorar. Quando eu vejo esse tipo de... Isso realmente, vou ser sincero que isso me atinge. Tá? E me faz bem. Na verdade, quando eu vejo isso, me faz bem, me dá uma sensação de dever cumprido, uma sensação de bem feito, de alegria por ter feito, e me inunda de vontade de continuar fazendo. Então, gente, aproveita, porque, olha, quem diria de eu falar, vou ensinar as pessoas a fazerem gelato em casa, tem muito mais valor do que somente tomar um gelato gostoso, uma sobremesa maravilhosa, mas tem muito mais valor atrás disso. E eu sou muito grato por eu ter conhecido esse caminho e poder estar aqui falando para vocês. É isso. A gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato. Tchau!